podcast. E aí, pessoal? E aí, voltamos aqui finalmente a esse lugar aqui, esse lugar tão precioso, esse lugar que a gente construiu aqui, esse espaço. Mas eu não estou sozinho, né? A gente já tinha dado spoiler do que ia vir aí. Hoje o tema é coragem, mas eu não estou sozinho, né? Eu estou com o Vitor, o idealizador desse projeto. A gente voltou aí para esse projeto mais maduro, com outras vivências. Agora a gente vai voltar com esse projeto mensal mesmo. Temos algumas novidades aí para acontecer. Se der certo, vocês vão ver. Mas eu estou com ele, Vitor. E aí, bem-vindo de volta. Que bom você estar aqui, cara. E aí, pessoal? E aí, Marcos? Cara, é um prazer a gente estar de volta, né? Vamos aí para o nosso segundo episódio, depois de muita mudança que a gente teve aí. Vamos falar pessoal nos bastidores também. Voltamos aí com literalmente um tema assim que é uma coisa que Deus precisa falar conosco, nos lembrar todos os dias, né? E é uma coisa que a gente está tendo aí em prática, né? Literalmente, para a gente estar retornando. Eu espero que, como os outros também, né, tanto os vídeos que a gente lançou aí no YouTube, quanto também aí no nosso podcast anterior, ele venha, né, de frutificar aí sobre o coração de cada um que está nos ouvindo. E para mim é um prazer novamente retornar para fazer essa obra que Deus colocou no nosso coração. Amém, amém. Vitor, faz então para abençoar, vamos começar diferente. Faz aí uma pequena oração para abençoar esse episódio de hoje. Com certeza. Bom, você que está nos ouvindo agora, né, se você pode, feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Vamos orar ao Senhor pela sua vida também, pela nossa que está aqui neste momento. Senhor Amém. Deus e Pai poderoso e eterno Salvador, nos colocamos, Pai, diante da sua presença. Pedimos ao Senhor que fale conosco, que nos use, que nos guie, que nos direcione, Pai, segundo a tua palavra e segundo a tua vontade. Que venhamos, Pai, de receber aquilo que o Senhor tem a ofertar aos nossos corações no dia de hoje, através, Senhor Deus, dessa ministração, através desse podcast, e que seja conforme a tua vontade. E que cada um, Pai, que está aqui, Senhor Deus, nos ouvindo, e as nossas vidas também, Pai, que sejam abençoadas por Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Marcos? Amém, com certeza, não, muito bom. Já começamos bem, então vamos entrar no tema que a gente já tinha falado. Hoje a gente vai falar sobre coragem, um tema aí que realmente eu acho que, né, até para a gente mesmo, coragem para voltar aqui de volta, coragem para poder assumir esse projeto de novo, reassumir, né? Mas eu fiz uns estudos aqui, a gente vai passar por umas perguntas. Mas o Vitor, e aí, animado para esse podcast de hoje, com esse tema? Cara, totalmente. Eu vou falar que eu estava ansioso a semana inteira para a gente estar aqui gravando esse episódio. Deus tem falado, Deus tem confirmado muito sobre esse tema. Tenho visto, ouvido de ministrações também, tenho falado sobre isso. E eu acho que realmente é uma coisa que nós precisamos, nós cristãos, também nós que ainda estamos aí a um passo, né, de aceitar ao Senhor, de estar no caminho dele, é uma coisa que nós precisamos ter todos os dias, que nada mais é do que coragem. Coragem para enfrentar os novos desafios, uma nova vida, uma nova caminhada, novos propósitos e assim por diante. Então eu acho que tudo que Deus tem falado conosco sobre coragem é algo que realmente nós precisamos trazer como avivados dentro de nós, para que a gente possa enfrentar as nossas tribulações, as nossas dificuldades, os nossos gigantes mesmo, e estarmos também preparados para os novos desafios que Deus proporciona que a gente viva. E no final a gente sabe que a recompensa ela é muito, muito valiosa, e é aquilo que Deus nos entrega, que é a esperança, que é a nossa fé, que é também a realização dos nossos sonhos. Amém, amém. Nossa, eu também estou super animado, adorei essa introdução aí. Eu também acho que é muito isso, assim, é também sobre fazer a vontade de Deus e não a nossa. E até entrando um pouco nesse tópico, eu até peguei um versículo que eu quero trazer aqui, a gente conversar um pouco, que é Êxodo 3:10, que fala assim: Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o povo, os filhos de Israel do Egito.
né? E a gente pode ver que Moisés, ele demonstrou coragem para obedecer o chamado de Deus, mesmo assim, para ele lutar, para tirar o pessoal do Egito, né? Toda aquela história que a gente já conhece, que eles saíram, não foi só alegria que o povo ainda reclamou, então, tipo, tem invés de ainda reclama. Mas o ponto aqui que eu quero falar é coragem para fazer a vontade de Deus. Você acha, Vitor, que como Moisés, você acha que falta cristãos assim, ousados e corajosos? Ou você acha que é isso? O que você acha em relação ao chamado de Deus? Você acha que é possível ir contra todos e fazer a vontade de Deus? Bom, eu acho que é o principal, né, Marcos? Porque eu tenho comigo um princípio que eu falo com todas as pessoas que eu posso falar, que é o seguinte: quando nós estamos dispostos a agradar e fazer a vontade de Deus, é necessário que nós entendamos também que nós vamos desagradar o mundo inteiro, e principalmente o governo inteiro. Ou seja, quando eu me coloco disposto para fazer aquilo que o Senhor me direcionou, e quando eu entendo que eu tenho que ter coragem para fazer aquilo que o Senhor me disse, eu sei que eu vou contra qualquer princípio do mundo inteiro, mas eu vou seguir o princípio de Deus. Eu acho que o pensamento de Moisés, até mesmo no início ali da caminhada dele, que ele tinha medo de ir contra o faraó, ir contra o povo do Egito, é um medo que nós temos. Somos direcionados por Deus para fazer a obra. Nós pensamos, tá, mas eu vou fazer dessa forma, será que tal pessoa vai gostar? Porém, o principal é agrada a Deus. E se agrada ao Senhor, o que vale então a opinião das demais pessoas? Quando nós estamos centrados e focados naquilo que o Senhor nos direciona, não importa a opinião de quem é contra. Se Deus disse, direcionou, é Ele quem garante. A mesma coisa com Moisés. Quando Moisés ele confronta, assim, de certa forma, Deus e fala: mas eu vou chegar ao faraó, e o que eu vou falar? Como eu vou dizer que o Senhor me enviou? Deus ele simplesmente diz: você dirá, o eu sou te enviou. Uma coisa que é interessante na tradução do hebraico, o eu sou, para uma criança de 6 anos, eu sou significa para ela o seguinte: eu sou a sua cura, sua provisão, eu sou a sua restituição, eu sou o seu renovo, eu sou o seu Deus, eu sou a sua ajuda, o seu socorro e a sua coragem. Ou seja, o que Deus disse para Moisés é: você não precisa de mais nada, eu sou tudo que você precisa. Então é somente coragem, somente ir e fazer. Uma coisa que muitas das vezes nós cristãos temos medo é de confrontar aquilo que é mentira. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Jesus disse: conheceis a verdade certamente vos libertará. Muitas das vezes nós temos medo de enfrentar as mentiras que muitas das vezes falsos profetas ou pessoas que tentam deturpar a palavra do Senhor para benefício próprio, né? A gente tem medo de ir contra eles e mostrar o que é realmente verdade diante dos olhos de Deus, o que é direcionado por Deus. E nós temos medo por quê? Porque a gente às vezes se acha inferior demais, se acha pequeno demais. Ah, eu não vou ministrar porque tem pessoas que ministram melhores que eu, mas ministram a verdade, ministram aquilo que realmente Deus quer que seja ministrado. Esse é o maior detalhe. E aí a gente se sente com medo. Mas quando Deus nos envia, ele já tem a certeza que a vitória também foi conosco. Quando Deus nos envia a acessar lugares novos para fazer aquilo que ele nos direcionou a fazer, ele não está enviando a gente com uma possibilidade de que aquilo seja bem sucedido, não. Ele já envia a nós mesmos com a garantia de que eu sei o final da história. E se eu enviei, é porque eu tenho certeza que aquilo vai ser realizado do jeito que eu quis. Não é independente se vai ter pessoas que vai se agradar ou não. O propósito de Deus, em todo caso, é eu enviei e eu garanto. Então, eu acho que é uma das coisas, um dos paradigmas que nós cristãos precisamos quebrar, esse medo de que, eu vou, mas se não der certo, aí é culpa de Deus. Não, Deus enviou, ele sabe o que ele garante e ele sabe o que ele está fazendo. Boa, boa. Até interessante esse outro tópico aqui também, que tem a ver, a gente até tinha falado um pouco na live, que é de Daniel, né? Eu quero usar esse tópico para a gente poder entrar num assunto que está bombando aí, que é coragem em tempos de adversidade, que você falou da questão do chamado, né? De fazer a vontade de Deus, que Deus só chamou.
Daniel também tem um versículo que me chamou muita atenção, é Daniel 10:19, disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Eu quero puxar esse contexto aí para coragem em tempo de adversidade, o que a gente está vendo lá em Israel, né? Está tendo a guerra lá, está tendo a questão do terrorismo, e eu fico pensando muito assim, como é que aquelas pessoas ali que não tem nada a ver com esses conflitos, como que eles têm, são pessoas que a gente admira, porque são pessoas que têm que ter coragem ali nos tempos de adversidade, porque eles estão na boca do tiroteio e tal, né? A gente já viu tanta coisa ruim, mas como é que a gente pode, não sei se amenizar a palavra, né? Mas como é que a gente pode estar com essas pessoas e trazer uma coragem para elas que talvez elas nem tenham, né? De estar assustado ali, estar com medo ali daquela situação. O que que você acha disso, Vitor? Cara, Daniel, ele é vamos falar assim, né? É um jovem que inspira muita coragem a nós. Tanto a que a gente vê na fornalha, na cova dos leões, enfrentando alguns Uhum, reis e assim por diante. E falando sobre essa parte, o contexto inteiro, sobre o que está acontecendo no mundo hoje, a gente fala não só a guerra de Israel, mas é um cumprimento também da palavra do Senhor, mas também uhum, em todas as coisas que têm acontecido no mundo inteiro. Como que nós encontramos coragem em tempos de adversidade? Eu acho interessante esse ponto porque quando vai tudo bem, nós não precisamos ter coragem. Quando tudo uhum, está no seu devido lugar, a gente não precisa ter coragem. A coragem, segundo a psicologia, é a ausência de medo. Só que há um detalhe interessante. Como que nós vamos ter coragem mesmo tendo medo? Aí é o detalhe. Jesus, ele nos ensina que no meio da tempestade, ele continua dormindo. No meio da uhum, fornalha, ele continua preservando. No meio da cova dos leões, ele continua protegendo. Ou seja, em todo momento, mesmo em meio de uma guerra, Deus ele continua sendo o mesmo Deus de amor, de paz, de justiça, proteção, cuidado e assim por diante. A gente vê isso lá em Deuteronômio 31, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo e nem desanime. Ou seja, é o próprio Deus falando: olha, sobre todas as coisas que vocês vão passar, sobre todas as coisas que vocês estão passando, não tenham medo. O próprio Senhor estará à frente com vocês. Ele nunca vai deixar e nem abandonar nenhum de vocês. Uma coisa que é uhum, interessante sobre o fator que a gente tem visto, que é a guerra de Israel, a gente vê que é uma das maiores nações, digamos assim, preparadas balisticamente falando, ou seja, de exércitos, de, guerra, de armas e etc. Eles são preparados para isso. E é um cumprimento da palavra do Senhor que Israel é a torre forte, é o local santo, ou seja, ele está uhum, preparado. Quando fala de torre forte, fala de preparação para qualquer circunstância que possa vir. Ou seja, Vitor, mas, sei lá, tem Hamas que está vindo contra Israel. Certo, isso é um cumprimento da palavra do Senhor, porém a palavra do Senhor também diz que nenhum exército que for contra a nação santa de Deus, que é o povo de Israel, prevalecerá contra ela. Eu acho muito interessante que lá em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver o povo de Israel com medo de outros reinos que viriam contra eles. E aí Deus usa uma criança, vamos falar assim, um jovem, naquela meio de multidão, e o rei de Israel naquele tempo estava com medo, mas ele tinha orado ao Senhor falando que se fosse para que eles enfrentassem aquele povo, eles enfrentariam, mas ele saberia que perdia sozinho. Então Deus usa um profeta no meio daquele povo e fala: esta peleja não é sua. Eu, o Senhor, pelejarei por vós. Somente não desanime e nem fiquem com medo. Ou seja, o que Deus falou no meio daquele povo? Olha, podem vir reinos de todos os lados contra vocês, mas sou eu quem pelejo por vós. O que Deus estava dizendo uhum, é: vocês não precisam preocupar com as armas que se levantam, porque eu continuo sendo Deus do exército. Vocês não precisam se preocupar
com as fornalhas, com os inimigos que vão vir contra vocês. Eu continuo sendo o Deus dos exércitos. Então imagina, a gente fala assim, Vitor, mas tem momentos que a gente olha e fala, pronto, onde está Deus? Deus, ele continua no mesmo lugar, sendo Deus. Ele não desce do trono porque, nossa, agora eu vi uma aflição, pronto, eu deixei de ser Deus, de forma alguma. É aí que ele mostra a soberania dele. É aí que ele mostra que ele tem o controle de todas as coisas. E como que a gente encontra paz no meio disso tudo? Sabendo que ele é a paz que é todo entendimento. Sabendo que mesmo depois da guerra, ele continua sendo o Deus que ele cuida. A gente viu isso com Jesus. Quando Deus ele envia Jesus, Jesus também ele está ali disposto a ser enviado para se sacrificar por nós. Ele ainda olha e fala: Olha, eu estou indo e morrerei por vós. Mas tende de bom Uhum. ânimo. E direi ao Pai que console cada um de vocês. Ou seja, no luto, nós conseguimos encontrar paz, conseguimos encontrar conforto, que é em Deus. O Espírito Santo, ele é o que consola, que conforta, que nos consolida nos momentos de fragilidade. Talvez você que deve estar pensando, mas tem momentos que eu estou passando por uma guerra interna. Não é uma guerra de pessoas contra mim, mas é uma guerra entre mim e o meu espírito. A palavra também fala acerca disso, que o Espírito Santo também ele sabe sobre as aflições que passamos na nossa mente, no nosso corpo e no nosso espírito. E nem por isso ele deixa de ser zeloso por nós. Ou seja, não importa o que venha, o Senhor ele continua sendo conosco, continua sendo com você. Então não importa levanta, não importa se é o cumprimento da palavra, ele continua sendo soberano sobre tudo e ele continua cuidando de nós. Nossa, sensacional. Adorei o trecho que você trouxe de Deuteronômio. Nossa, super casou. Gostei demais. Eu acho que realmente é isso, né? Tipo, não importa o momento, Deus sempre está com a gente. É isso que a gente tem que agarrar, né? Eu achei muito legal a gente pensar nessa coragem em tempo de adversidade, que realmente não é fácil, né? Mas é o que você falou, é quando tá tudo bem, ou é tipo, às vezes a gente até esquece de Deus, mas quando tá mal, aí a gente tem que ser corajoso, tem que pedir ajuda a Deus, né? Como é que algumas coisas soam meio hipócrita, né? Exatamente. Agora nós temos um outro tema também aqui dentro disso, que é coragem para defender a fé. A gente pode até pensar num contexto mundial mesmo, principalmente em contexto cristão, que realmente na Bíblia fala, né? Você sabe mais que eu, que vai chegar um momento que a gente vai ter que falar, e aí, você nega Jesus? E se a pessoa falar não, vai morrer mesmo, né? Assim, a gente tem um contexto também que aqui no Brasil a gente ainda pode abrir a Bíblia, falar, ter cultos e tal, né? Em lugares lá no Oriente Médio isso é difícil, ou então os cristãos têm que se esconder, ou estão sendo perseguidos. Então, assim, a gente não tem noção do que é passar por isso e tal, mas essa coragem para defender a fé, a gente também é um ponto a se pensar de como é que nós, como cristãos, a gente quando a gente for ameaçado, quando acontecer alguma coisa que dizer da nossa fé, a gente tem que estar pronto. Eu pego dois exemplos aqui, que é o primeiro, Pedro 3,15, que fala: antes sacrificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. E em 2 Timóteo fala: porque Deus não nos deu o espírito mas de poder, de amor e de moderação. Então, o que você acha disso aí, dessa questão também de defender a fé, dessa para defender a fé e todo esse contexto aí que cristãos realmente passam, né? A gente é realmente um privilégio da gente não, a gente assim está sendo perseguido, mas de outras maneiras, né? Não essa maneira de alguém apontar, acha isso, Vitor? Cara, dentro disso, tem até uma história que, assim, eu não vou falar se ela é verdade ou não, mas eu acredito que sim, porque isso acontece muito, você disse. Que a história é o seguinte: havia ali uma família, cristãos, né?
que eles estavam ali sendo perseguidos em uma cidade, e as outras pessoas que eram do ministério deles também estavam sendo perseguidos, e eles, assim, digamos, os rebeldes estavam entrando em casa de casas, e o questionamento deles era: vocês vão servir a Deus ou vocês vão cuspir a Bíblia? Se vocês servirem a Deus, vocês vão morrer. Se vocês cuspirem na Bíblia, vocês são salvos. E ali eles aprisionam uma família, junto com outras famílias, e ali junto com crianças. E ali os soldados rebeldes, eles começam a questionar. Eles colocam a Bíblia de frente a cada um e começam a questionar: você recusa ao Senhor e vive, ou você e morre por causa do seu Deus? Uhum. E ali algumas pessoas, alguns adultos, cuspiam na Bíblia por causa e iam embora vivos. E isso foi se repetindo, até chegarem duas crianças. Eles são irmãos, um menino e uma menina, e os soldados questionam ele, em média de seus 6, 7 anos, questionam eles: vocês recusam seu Deus ou vocês querem morrer por causa do seu Deus? Uhum. Prontamente os dois, eles olham para o soldado e eles falam: o meu Deus vive, e eu também viverei com ele. E ali o pai daquelas crianças começa a se desesperar, gritar, falar: não, recusa, não aceita, recusa, você precisa viver. E eles olham e falam: pai, eu tenho uma decisão. Eu quero viver com o meu Deus. O Deus que o Senhor me ensinou que ele existe. O Senhor me ensinou a ter fé. Eu prefiro viver com ele e morrer aqui. E aqueles soldados ali, eles sacrificam aquela vida daquelas crianças. E o ensinamento que eu acho muito forte dessa história é o seguinte: Jesus, ele esteve disposto a se sacrificar por nós. Paulo também vai dizer que não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu próximo. Jesus, ele fez isso sem muito menos conhecer, digamos, a nós mesmos, assim, digamos, no sentido de que conhecer a geração que viria após, que é a geração que nós somos hoje. Jesus, ele precisou e ele preferiu se sacrificar. E eu falo hoje que no meio de nós cristãos, teriam muitos que pegariam a Bíblia sem pensar duas vezes e cuspiria nela. Não defenderia aquilo que acredita. Mas eu falo algo que é interessante. A gente vai olhar profetas na Bíblia. Elias é um exemplo bem claro, que ele exerce o ministério e ele exerce a fé, defende a fé até o último minuto dele, até que ele é arrebatado com a carroça de fogo e é levado aos céus. Os discípulos, Pedro foi um dos que falou: eu não mereço ser crucificado como o meu mestre foi. Eu quero que seja crucificado de ponta cabeça, porque não sou digno de ser morto como ele foi. Olha isso, é um exemplo de defender a fé. Não estou dizendo para que a gente deva morrer, literalmente falando assim, para defender o que a gente acredita. Mas se isso for necessário, eu acho que nós devemos estar dispostos. Porque se é morrer e até no último minuto falando: nosso Deus vive, por que não? Se nós temos essa fé que nós pregamos para as outras pessoas, por que não? Se nós temos tanta fé para falar para as outras pessoas: arrependa e busca ao Senhor, será que nós não temos fé suficiente também, ou coragem suficiente para falarmos: se eu morrer hoje, eu vou encontrar com Deus? Eu vou subir aos céus? Eu vou estar com Ele? Ou será que a nossa fé ela tem um limite até quando a gente fala assim: peraí, se eu morrer hoje, eu não sei se eu sou salvo? Claro que garantia da salvação nós não temos, mas nós temos garantia do que nós acreditamos. Eu acho que isso é a maior defesa da fé, defesa daquilo que acreditamos. É saber onde a nossa fé está firmada, é saber até onde a nossa fé vai. Então, eu uso essa história como um exemplo. São crianças. Vamos pensar que são crianças. A gente viu na história adultos ali olhar e falar: eu prefiro negar e viver aqui na Terra do que simplesmente negar a vida aqui na Terra e viver com Cristo. Qual exemplo a gente tira disso? Como nós temos vivido Cristo hoje aqui? Será que nós temos renunciado de verdade a nossa vida aqui e falar: a hora que Deus quiser me levar, eis-me aqui, Senhor? É interessante que isso adentra muito em Isaías 6.
Versículo 8. Em uma visão, Deus eleva a Isaías a uma visão a qual ele se coloca diante de Deus ali, e ele vê serafins, ele vê anjos, e ele começa a falar: eu sou um homem de pecado que habito no meio de um povo pecaminoso. Eu não sou digno. Ai de mim estar diante do Senhor. E a palavra vai dizer que um dos serafins, então, ele pega uma brasa viva do altar e coloca sobre os lábios de Isaías, e aquele serafim diz: a partir de agora você está purificado dos seus pecados. Então Isaías ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós, anunciar as palavras de arrependimento? E aí Isaías conta: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, olha a coragem, a ousadia que muitas das vezes falta a nós cristãos. Quando Jesus fala assim: quem está disposto para fazer o que eu preciso? Pregar arrependimento, renunciar à vida, renunciar àquilo que para vocês acham que é bom. Onde está aquele que é corajoso? Se a gente, no nosso meio cristão, a gente encontrar uma dúzia, eu acho que é muito. Uhum. Encontrar pessoas que vai falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Se for para enviar lá para Israel, mas para pregar arrependimento, e depois eu perder a minha vida aqui na terra, envia. Eu acho que realmente hoje o que nós precisamos ter é coragem para estar dispostos para fazer o cumprimento daquilo que Jesus disse. Vocês morrerão, perecerão, passarão por tribulações, serão afligidos por causa do meu nome. Porque hoje nós queremos o quê? Eu quero falar do nome do Senhor, mas a partir do momento que eu não seja perseguido, a partir do momento em que eu não seja ali colocado como mártir, a partir do momento em que eu estiver dentro da minha casa seguro, sem ser ameaçado de nada, aí sim eu falo do nome do Senhor. Mas quando alguém vem e coloca a questão: é a sua fé ou é a sua vida? Muitas pessoas hoje, muitos cristãos hoje preferem a vida do que a fé. Infelizmente. Uhum. Não, concordo totalmente. É muito. Até tem um outro caso também que você me conta, você me lembrou. Tem um pouco a ver com isso também. Já é um outro exemplo que teve uma família também no Oriente Médio. Não sei se é de missionário e tal, né? Aquele que estava por lá daqueles grupos radicais. E eles estavam tipo fazendo vistoria nos carros e tal, armados. E essa família de missionário, eu acho, estava com tanto de Bíblia no porta-mala. E e aí eles foram lá e tal, tava armado, tava revisando, né, olhando o carro todo. Quando foi abrir o porta-mala, disse que não tava Bíblia nenhuma lá, acho que virou, tipo assim, tava alface. É umas coisas tão diferentes, mas eu acho que isso, assim, também é tão legal ver que essas pessoas tiveram coragem de né, tá levar na Bíblia para outro lugar, e um milagre aconteceu. Isso realmente é um milagre, é uma coisa que a gente não vê, mas eu lembro que né, meus pais me contaram essa história e até hoje ela não sai da minha cabeça, para você ver, eu estou contando aqui no episódio. Então, assim, eu acho que, olha só que legal que tem pessoas ali, então, tipo assim, não aconteceu nada com eles ainda conseguiram ir para outro lugar lá onde tinha que entregar as Bíblias e tal. Então, assim, a mensagem foi passada. Então, assim, esse é um outro exemplo também de como que Deus ele honra os seus, né? E justamente pela coragem, porque se eles podiam, sei lá, ficar com medo e voltar com o carro e, sei lá, dar alguma desculpa, ou sei lá, às vezes até mentir, a gente não sabe, né, no desespero. Mas não, ali eles enfrentaram a situação de frente, virou uma coisa nada a ver, e realmente depois eles entregaram a Bíblia e tal. Eu falei, não, gente, que legal, que bom que tem pessoas assim, que tá fazendo, acho que também, é, pensando até por um contexto mais missionário, a missão não é a gente, às vezes a gente tem muito na cabeça que missão é só ir lá para o Oriente Médio. Não, mas missão é aqui, a gente aqui no podcast, é na nossa cidade, como é que a gente pode ajudar, sei lá, os mendigos, as crianças. Hoje eu tive um dia também que eu fiquei falando assim, né, o pessoal só precisa de amor, e hoje eu vi assim, como que, principalmente as crianças, algumas estão assim muito agradecidas. Eu falei que legal a pessoa agradecendo pela outra. Eu falei assim, que bom que tem pessoas assim que estão espalhando o amor, né? Mas acho que realmente esse amor cristão e essa coragem é a gente que tem que ter. O que que você acha disso tudo aí, Vitor? Cara, pegando um gancho aqui,
vou fazer um breve merchan. Aqui, eu acho que, assim, da mesma forma que você disse que o que nós estamos fazendo aqui, o Godcast, né? Ele é também uma obra missionária. É, você também que está nos ouvindo, você pode ser também contribuinte para essa obra missionária. Fazer com que Ah, é esse boa. Godcast chegue a pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam de uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, né, independente da situação que ela se encontra, Deus ele continua sendo Deus. E eu acho interessante uma coisa também, um relato, né, que a gente sabe, que quando teve, né, a guerra ali, vamos falar também a invasão nazista, assim, vamos dizer, Hitler, né, ele queimou várias Bíblias, ele sacrificou a vida de várias pessoas ali que criam em Deus, mas a gente tem que lembrar algo. Se nós hoje temos acesso, se o povo também da Inglaterra também teve acesso e tem acesso até hoje à palavra de Deus, são por pessoas que até quando Hitler invadiu ainda se colocaram de pé e falaram: não, você não é Deus, mas continuar sendo proclamado independente Uhum. do que aconteça com as nossas vidas. Eu acho que é uma coisa que é interessante a gente falar sobre isso, é que o nome de Deus, se eu morrer aqui hoje, ele vai continuar sendo proclamado. O nome de Deus, ele vai continuar sendo manifesto, porque não existe um nome maior. Não existe alguém maior do que Deus. Pode vir Hamas, pode vir novos Hitlers, Uhum. independente, pode vir o inferno inteiro. O Uhum. nome do Senhor ele continua sendo soberano, ele continua sendo altíssimo sobre todas as nações, sobre tudo que já foi e tudo que ainda há de vir. A palavra é bem clara em dizer que pode passar, né, os céus e a terra, mas o nome do Senhor jamais deixará de ser o mesmo. Ou seja, Deus ele vai ser hoje, ele foi ontem e ele vai continuar sendo para a eternidade. É uma coisa também, é um ânimo para você que está nos ouvindo. Talvez a situação que você está passando ou o que você está enfrentando, talvez quer dizer para você que nem Deus vai trazer a solução para você. Mas é aí o que eu te digo vai além disso. O que nós estamos dizendo aqui é que o nome do Senhor, ele é, e o poder de Deus, ele é infinito. Então, não importa se você está, sei lá, pensando que vai passar por momentos de tribulação que vai te causar dor, que vai te causar pânico, ou que você está talvez agora passando por um momento de depressão, ou até mesmo passando por uma crise de ansiedade, o Senhor ele continua sendo o mesmo e ele não muda. E ele é a cura, ele é o conforto, ele é a sua coragem quando você necessita. Eu acho interessante algo, eu não vou dar muito spoiler assim, mas tem um louvor da Hillsong United que fala muito sobre isso. E o louvor, ele chama 100 bilhões de vezes mais. Ele diz literalmente que não importa o que há de passar, não importa se são centenas ou bilhões de vezes mais que teremos que louvar o nome do Senhor, mas o nome dele continua sendo o mesmo, hoje e sempre. Então, não importa se você está no momento alto de sua vida ou um momento baixo de sua vida, um momento de desemprego ou até mesmo de frustração espiritual ou de frustração emocional, isso não importa. O que importa é que o Senhor, ele continua sendo o mesmo. Amém, amém. E isso me lembrou de música, me lembrou muito a música do Toque no Trazendo a Arca, aquela música Será Sempre Deus. Eu acho que cabe muito com isso que você falou também do Hilson, de realmente, tipo assim, nos momentos de aflição, é Deus, né, independente do que a gente tá passando, é Deus. O que você falou, essa coragem aí é muito importante. E agora, Vitor, já que a gente tá quase encerrando, nós temos aí o nosso texto base, né? E aí você pode entrar com a sua ministração aí, fica à vontade. Depois a gente vai para as considerações finais. Amém. Bom, eu acho assim que Deus, como sempre, faz tudo direcionado, tudo guiado, né, com um propósito, a alcançar o nosso coração, a alcançar ali aquele momento que a gente precisa de um amparo. Deus trouxe uma palavra muito conhecida, né, um tema também muito conhecido, que está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, né, que fala justamente Deus direcionando Josué ali, porque Josué estava num momento ali de aflição, porque ele não sabia
como proceder, como liderar o povo após a morte de Moisés. Mas aí vem ao Senhor e ele dá uma direção para Josué dizendo: não tenho eu te ordenado? Sê forte e de coragem. Não temas e nem fique desanimado, pois o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que fores. Isso é uma palavra assim que traz um total alívio ao espírito de Josué naquele momento, porque as segundas palavras ali direcionadas e que continua o texto vai dizer que Josué foi e começou a coordenar e direcionar o povo. A palavra dizendo, não tenho eu te ordenado, é como uma afronta ao espírito de Josué. É como se Deus estivesse dizendo para Josué: olha, você viu Moisés sendo guiado por mim, e eu não te disse que eu faria mais na sua vida, no meu servo Moisés? E essa é uma palavra que confronta a nós mesmos também. Talvez você tenha olhado para você nesse momento e falado: mas como eu vou fazer isso se eu vi o meu pai fazendo e eu não consigo fazer como ele faz? Ou eu vejo, sei lá, o Vitor aí no Godcast ministrando, ou o Marcos, e eu não consigo fazer como eles. A palavra é bem clara e é bem direcionada. Não é para fazer como eu, ou como o Marcos, ou como seu pai, ou como seu pastor. Não. Deus te chamou para fazer coisas novas, e é além da sua vida que você vai guiar um povo para uma nova perspectiva daquilo que Deus quer através da sua geração. Então entenda, o medo ele vai bater a porta no momento que você precisar de uma resposta, e você vai orar ao Senhor e parece que não vai haver resposta, mas até o silêncio de Deus também ele é uma resposta para você. O medo ele vai bater a porta quando a sua situação financeira parecer que não tem mudança, mas o Senhor ele continua sendo o Deus do ouro e da prata. O medo ele vai bater a porta quando você precisar assinar um papel falando: olha, a partir de agora você vai viver uma nova vida, é uma vida emocional totalmente diferente. É você e a sua esposa, é você e seu esposo. Só que entenda algo, o medo ele vai bater a porta sempre que algo novo de Deus estiver para surgir na sua vida. Então, o detalhe é coragem. Por quê? Porque quando o medo vier, é você que tem que se levantar e falar: olha, eu não tenho medo das coisas que podem me afrontar, mas é as coisas que podem me afrontar que tem que ter medo do Deus que me chamou para viver isso. Eu acho uma coisa que é interessante, é uma palavra, um direcionamento que Deus me deu, uma frase que Deus me deu já tem alguns anos, e Deus disse para mim: não apresente para mim os seus problemas, mas apresente para os seus problemas o tamanho do que eu sou na sua vida, o tamanho do seu Deus. Então entenda algo, não apresente para Deus o seu medo, mas apresente para o seu medo o seu Deus. Porque quando a gente entende isso, aí a gente entra na fornalha, a gente anda sobre as águas, a gente entra na cova dos leões, a gente enfrenta gigantes. Porque imagina, Davi olhando para o gigante e falando: olha, eu não tenho medo de você, mas é para você ter medo do meu Deus, o Deus de Israel, o Deus que para guerrear contra ti. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abednego olhando e falando: Nabucodonosor, eu não tenho medo da fornalha, mas é a fornalha que tem que ter medo daquele que me chamou. Eu imagino Josué olhando e falando: olha, povo, eu tinha medo, mas Deus me ensinou uma coisa: eu não preciso ter medo quando foi Ele quem me conduziu, quando foi Ele que me ensinou através do servo Moisés. Eu olho para Moisés também dizendo para as pragas: olha, eu não tenho medo se o faraó não acreditar nelas, mas é o faraó que vai ter que ter medo do Deus que está enviando essas pragas até o Egito. Eu imagino Pedro e os discípulos olhando e falando: não me importa como nós vamos morrer, importa aquele que nos enviou para pregar as boas novas, só que eu não sou digno de ser crucificado como ele foi, porque ele era santo, eu sou pecador. Ou seja, não importa a situação que você está enfrentando, o que importa é quem está no barco com você, o que importa é quem está do seu lado, pelejando as mesmas batalhas. Entenda algo, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E isso é interessante falar, porque Josué não sabia para onde ele estava, que era para a terra prometida. Só que a gente sabe ali que no meio do povo havia aqueles descrentes: ah, mas será que Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto? Era melhor ficar no Egito então.
qualquer lugar serve para Uhum. aquele que não sabe para onde está indo. Só que se você tem um direcionamento, se Deus falou que você vai viver o seu casamento, se Deus falou que você vai viver a prosperidade na sua vida, se Deus falou que você vai viver um momento totalmente empresarial, de você mesmo ser dono do seu próprio negócio, de você colocar o seu projeto em prática, entenda algo, você sabe para onde você vai. Então, nenhum lugar, ou qualquer lugar que você acha que pode servir, vai servir para você. O que vai servir é você se encaixando no propósito que Deus disse que você encaixaria. Essa é a lógica de Deus, essa é a matemática de Deus, e ela é bem simples. Deus te fez para um local, não para qualquer um local. Eu acho interessante isso, porque Josué, ele enfrenta esse medo. E eu falo também que eu enfrentei esse medo durante grande parte da minha vida. Senhor, como eu vou ministrar sendo tão jovem? E Deus me chamou com 13 anos para ministrar para jovens de 25. E o mais louco era que toda vez que eu falava, eu vou chamar um pregador de fora para ministrar na célula, Deus olhava e falava com algum dos irmãos que estavam lá e falava, Vitor, não tem pregador de fora, é você. E eu olhava para mim e falava, Deus, então eu sou como Davi, uma criança que estava no pasto, mas que o Senhor chamou para guerrear contra o gigante. Então lá vai eu, pode me enviar, estou disposto. Então entenda algo, maior do que os seus medos é Deus. E maior do que qualquer aflição é a sua coragem para colocar-se de pé, para profetizar na sua vida. Eu não tenho medo da depressão, eu não tenho medo mais da ansiedade, eu não tenho medo mais das afrontas, eu não tenho medo mais de nada. Por quê? Porque Deus, ele vai à minha frente e ele mesmo garantiu que eu seria vitorioso sobre todas as coisas e assim Deus vai fazer. Então entenda algo, não tem a ver com o tamanho do seu medo, tem a ver com o tamanho do seu Deus. E isso é muito forte, porque quando você entende a proporção do seu Deus, você entende que nenhuma outra coisa abaixo dele pode ser maior do que a soberania dele, maior do que o chamado que ele tem para a sua vida. Talvez você está olhando para o nada agora e pensando, poxa, mas Deus me chamou para pregar para as nações, para pregar para os meus pais, que podem ser não convertidos, ou estão sendo recém-convertidos, ou ainda nem aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador. Deixa eu te dizer algo. Isso aqui é um jovem de 25 anos falando para você que quando eu tinha meus 19 anos, era eu dentro de casa, com uma Bíblia, dando um estudo de Gênesis para minha mãe, e vendo ela olhar para mim e falar, filho, eu quero aceitar o Senhor Deus que você serve. Porque se ele fez na sua vida, eu quero que ele faça na minha. Nossa. Isso foi o que aconteceu comigo. Isso é um adolescente de 13 anos, Tremendo. na época, que eu via jovens chegar no final da célula e falar, Vitor, Deus te usou para falar comigo hoje e eu preciso. Isso aqui é um jovem ministrando sobre a sua vida, para você ter coragem, porque eu estava em uma escola estudando à noite, e eu tinha ali meus 19 para 20 anos, que eu via a escola inteira dentro de uma biblioteca pequena, apertada, mas para ouvir a palavra do Senhor, e eu vi pessoas sendo curadas lá dentro. E eu vi o diretor da escola falar, Vitor, se você precisar de um lugar melhor ou maior para fazer aquilo que o Senhor te enviou, toma a chave do auditório, é toda sua. Isso é Deus. Isso não é sobre mim, isso é sobre Ele. É o Deus que pode fazer além do que eu posso esperar. Então entenda algo, para você viver milagres, para você viver o que Deus quer proporcionar na sua vida, precisa de duas coisas. Precisa você estar disposto e precisa você ter coragem. Então não tenha medo quando Deus te enviar, não tenha medo quando Deus falar, eu vou fazer na sua vida. Não fuja quando Deus falar, eu te chamei. Não, mas tenha coragem para dizer, Senhor, faça como Isaías, envia-me a mim, eu estou disposto. Então, seja como Isaías, seja como Josué, seja como Daniel, seja como Moisés, seja como Sadraque, Mesaque, Abidnego, e seja principalmente como Jesus. Eu estou disposto para fazer até onde o Senhor quiser. E se o meu último fôlego de vida for, Deus vive, que seja feito. Assim será. E assim como Jesus disse na cruz, tetelestai, está consumado, ou seja, está feito. Não há nada que vai impedir o agir do Senhor. Então seja como
Jesus, seja como esses profetas. Não seja como eu, seja melhor do que eu. Seja melhor do que eu. Estou aqui testemunhando para vocês o que eu vi na minha vida. Mas carregue o seu próprio testemunho através da sua coragem e através da sua fé. Puxando um pouco, né? Não sei se tem a ver, mas talvez tenha. Me veio à mente aqui muito Paulo, né? Paulo, ele é muito interessante que ele vinha justamente no papel de perseguir a galera, né? E a mudança dele foi tremenda, assim, né? Eu gosto de pensar nisso, de como que ele foi corajoso para depois ele falar assim, ó, gente, eu mudei de opinião, agora eu acredito nisso. Então, assim, eu acho que é muito legal. O Paulo também foi corajoso, porque então, justamente por se converter e assumir isso, então, assim, achei fantástico. Você quer complementar alguma coisa com o Paulo? Cara, já que você entrou nesse assunto, vamos lá. Paulo, ele vai chegar um momento ali das cartas dele para Coríntios, para Éfeso, para Romanos, e ele vai falar, olha, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é estar nu, eu sei o que é passar por aflições, eu sei o que é ter medo, mas em todo este tempo eu sei o que é servir a Cristo. Ou seja, Paulo mesmo ele disse, olha, eu sei o que é passar por tudo, por todas as aflições, mas independente de todas elas, eu sei que o Senhor esteve comigo. Eu acho que esse é o principal. Acho que a gente saber que tudo pode acontecer, mas o Senhor, ele vai estar no controle e na direção de todas as coisas. Amém, amém. Nossa, assim, falar que eu adorei, que papo bom, que conversa boa, que tempo bom, assim, gasto, né? Que nem você falou, com o que a gente fica gastando nosso tempo, né? E aqui, assim, realmente, né, vem um sentimento de nostalgia, mas muito bom isso tudo aqui. E para encerrar as minhas aqui, considerações, para falar que eu gostei demais, espero que o povo também de casa goste, né? Que essa semana chega aí esse podcast para todo mundo. Estou muito animado já para o próximo tema, assim, quanto edificado, quanto aprendizado. E você, Vitor, considerações finais aí, o que você quer acrescentar? Cara, o demais assim mesmo é coragem. Precisamos ter mais coragem. Precisamos ser mais cristãos corajosos. Cristãos ali que estão preparados. Eu não digo preparado assim, eu vou sempre ter um estudo ali pronto para ir lá ministrar, não. Mas é preparado para quando o Senhor falar, posso te enviar? A gente não pensar duas vezes, a gente negar o conforto de casa, negar o conforto de estar mexendo no celular, negar o conforto ali de às vezes um lazer e fazer a obra do Senhor, porque é o que o Senhor requer de nós, coragem para fazer aquilo que Ele deixou para nós terminarmos até que Ele venha. Então, eu falo com tudo isso que nós falamos aqui, com tudo que Deus tem falado conosco sobre coragem, eu fico muito honrado e agradecido a Deus por, pelo menos, a gente falar assim que nós temos um pouquinho de coragem para estar fazendo esse projeto, porque eu sei que hoje em dia, cara, todo mundo quer fazer podcast de qualquer coisa, mas às vezes trazer um podcast que é uma ministração, que é, vamos falar aí, considerar um culto mesmo, isso são poucos que a gente tem visto hoje em dia. São poucas pessoas com iniciativa para fazer algo novo para o Senhor. São poucas pessoas com iniciativa para trazer algo diferente para aquelas pessoas que necessitam. Então, eu falo que eu estou muito honrado, estou muito feliz em saber que Deus tem buscado isso de nós e que nós estamos nos colocando nisso. Amém, amém, com certeza. Então, para encerrar, já que você começou coração, vou encerrar coração aqui e depois a gente faz as despedidas. Só orar aqui. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo de conversa, de reflexão, de gastar tempo contigo. Desse tema tão importante aí que ainda reverbera no mundo todo, né?
pesadas, mas a gente vê que a caminhada do cristão, mesmo sendo difícil, ela precisa de atos de coragem, de movimento de coragem, e como que a gente pode usar essa coragem. Então, abençoe todo mundo aqui que vai escutar esse podcast, que possa fazer sentido, possa inspirar a ser mais corajosos, a ser corajosos à luz da Bíblia, como a gente está falando aqui, minha vida e a do Vitor também, de todo mundo. E quero te agradecer por esse episódio, e que o Senhor nos direcione para o mês que vem, para o tema do mês que vem, está nas tuas mãos, Senhor. Então, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. É isso, né? Encerramos, né, Vitor? Então ficamos por aqui. Voltando, a gente vai postar esse podcast ainda esse mês, e mês que vem a gente já pode falar que já tem de novo, né? Com certeza, tá mais do que certo. E com as novidades aí, em breve a gente vai acertar essas novidades para vocês e a gente fala nas nossas redes. Mas é isso, né, Vitor? Obrigadão, adorei. E só gratidão por esse projeto, por tudo, por esse papo aí, por tudo. Com certeza, eu também sou muito grato. Né? Falando um pouquinho assim, só dando um breve spoiler de novidades Uhum. aí. Teremos convidadas também, né? Já entrei em contato com algumas pessoas também, e eu sei que o que Deus vai trazer é algo assim que vai super estender isso que falamos hoje, o que Deus trouxe hoje. E como todos os podcasts têm sido, né, desde o primeiro, desde as lives no Instagram também, os anúncios, Deus, ele vai trazer coisas grandiosas e novas para as nossas vidas, para a honra e glória do nome dele. Amém, é isso, gente. Então ficamos por aqui, fim do episódio 2. Voltamos aí com novidades, ficar convidado no episódio 3. E é isso.